Olá, tudo bem? Mais uma vez, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, Criador dos céus e da terra. Amém? Glória a Deus. É maravilhoso, meus amados, estar compartilhando a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, mais uma vez. Amém? Toda a honra e toda a glória seja dada ao nosso Senhor e Criador dos céus e da terra. Amém? Amados, independente de religião, independente de política, independente do que nós fazemos ou deixamos de fazer, independente do que vamos fazer, existe só um Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E Ele nos deu uma ordem para poder estar pregando o Evangelho. Então nós temos que fazer a vontade de Deus e não a vontade do homem. Amém? Hoje nós vamos estudar sobre a origem do mal, aonde se originou, como se originou, o porquê se originou o mal. Qual foi o motivo? Onde e como surgiu o mal? Vamos estar compartilhando, eu vou estar compartilhando esse estudo maravilhoso para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Aqui é o estudo 3, que fala sobre a origem do mal. Aonde surgiu, se originou o mal. Charles Baudelaire, historiador, artista e poeta francês do século XIX, acreditava que Deus criou a natureza e os seres humanos para serem bons e maus, resultando no que parece ser uma história, ou seja, uma mistura de ambos. Há quem concorde com Baudelaire, mas qual deve ser a postura do cristão? Como harmonizar um Deus amoroso que deu a própria vida para salvar pecadores, com a existência de doença, sofrimento e morte? Que dizer de realidades como violência, terrorismo, roubos, assassinatos, frios, que acontecem todos os dias? É Deus responsável por tudo isso? Se não, quem é? Deixemos que a Bíblia responda. Amados, tudo já foi previsto que iria acontecer. Nós estamos vivendo no final dos tempos e hoje nós vamos descobrir aonde se originou o mal, como se originou, o porquê se originou, qual foi o motivo, o que levou, como que aconteceu, aonde, em que lugar. Vamos descobrir neste maravilhoso estudo e na Bíblia Sagrada que está aberta neste momento. Amém? Primeira pergunta relata e fala: de quantos anjos é composto o exército de Deus? Vamos em Apocalipse capítulo 5, versículo 11. Amém? Glórias a Deus. De quantos anjos é composto o exército de Cristo? Que diz assim: vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares. Amados, então aqui já está falando que o exército de Cristo é composto por milhares e milhares, milhões e milhões de anjos. Independente do que aconteceu, e nós vamos ver agora no estudo, a quarta parte dos anjos foram expulsos, mas ainda permanece lá no santuário, ou seja, no céu, milhões e milhões e milhões de anjos, servindo ao grandioso Deus, Senhor, Criador dos céus e da terra. Amém? Pergunta número 2. Que descrição a Bíblia faz de Lúcifer, o ex-líder dos anjos? Lúcifer, ele era um anjo de luz. Ele era o ex-líder, ou seja, ele foi o ex-líder dos anjos. Lúcifer tinha um cargo superior lá no céu. Ele era um anjo de luz, ele era o líder de todos os anjos. Mas nós vamos descobrir o porquê esse anjo, que tinha tudo e era perfeito, se rebelou contra Deus. Aí onde surgiu o mal? Como surgiu? E é Deus culpado? Nós vamos descobrir que em maneira nenhuma Deus é culpado pelo o mal. E nada ele é culpado do que está acontecendo hoje. A pergunta é: que descrição a Bíblia faz de Lúcifer, o ex-líder dos anjos? Que descrição a Bíblia faz deste anjo que era perfeito? Ezequiel 28. Nós vamos lá para Ezequiel. É maravilhoso. Ezequiel 28, versículo 14. Que diz assim. Ezequiel 28, versículo 14. Diz assim: tu eras querubim da guarda, ungido, e te assentaste, estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado,
até que se achou iniquidade. Iniquidade, meus amados, se a gente for lá para 1 João, nós vamos ver que iniquidade é pecado, e o pecado é a transgressão da lei de Deus. Ou seja, a Bíblia já está nos falando que Lúcifer, ele era perfeito nos teus caminhos, desde o dia em que se achou iniquidade, ou seja, em seu coração gerou o pecado, o orgulho, o egoísmo, a vaidade. Ele queria ser semelhante ao Altíssimo. E agora nós vamos continuar estudando, descobrindo o porquê esse anjo queria ser mais que Deus. Amém? Louvado e exaltado é o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Perfeito era nos teus caminhos, até cometer iniquidade. Iniquidade é a transgressão da lei de Deus, que está em 1 João capítulo 3, versículo 4. Todo aquele que comete pecado também transgride a lei de Deus, porque o pecado é a transgressão da lei, porque a lei fala que não é para matar, não é para roubar, não é para adulterar, não é para dar falso testemunho, honra pai e mãe, e ele transgrediu, desobedeceu a ordem divina, e ele começou a transgredir a lei de Deus. Terceira pergunta: que outros pecados esse anjo cometeu? Que outros pecados esse anjo cometeu? Vamos ver em Isaías capítulo 14, versículo 12 ao 14. Isaías capítulo 14, versículo 14, do 12 ao 14. Amém? Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Olha o que esse anjo falou, que queria ser semelhante ao Altíssimo, queria sentar-se no trono de Deus, pretendia ser semelhante ao Altíssimo, queria o lugar de Deus e ser adorado. Como pode um anjo ser adorado? Como pode um anjo vindo das mãos de Deus tomar o lugar do próprio Deus? E hoje nós vivemos num mundo em que as pessoas, muitos cristãos, muitos pastores, querem tomar o lugar de Deus. Mas não é dessa forma. Jesus está usando hoje de misericórdia, mas breve ele virá para dar um fim a todo esse mal. Amém? Glórias a Deus. Então nós estamos vendo nesse estudo, ao decorrer do estudo, que Lúcifer, ele era um anjo de luz. E ele queria sentar no trono de Deus. Pretendia ser semelhante ao Altíssimo. Queria o lugar de Deus e ser adorado. Como que o anjo vai ser adorado no lugar do seu Criador? 4. Qual foi o resultado da rebeldia desse anjo? Depois que Lúcifer se rebelou contra Deus, colocou muitos e muitos anjos contra o próprio Deus também. E o que foi que aconteceu? Qual foi o resultado da rebeldia desse anjo? Depois que ele se corrompeu lá no céu, porque a Bíblia diz que ele habitava no céu. Ele era um anjo de luz. Antes dele se transformar em Satanás, ele era um anjo de luz. Perfeito era nos teus caminhos, até no dia em que se achou iniquidade em seu coração. Ou seja, ele deixou ser corrompido pelo pecado, pela vaidade. Ele queria conhecer o lugar obscuro, ele queria conhecer as trevas, e ele teve um livre-arbítrio. Deus ele deixou, Deus ele permitiu, porque Deus não força nós, seres humanos, a tomar decisões por ele. Nós temos que tomar nossas decisões por conta própria. Por isso que Deus ele deu um livre-arbítrio a Lúcifer, lá no céu, e ele nos dá hoje também um livre-arbítrio. Nós temos um livre-arbítrio. Nós vamos sofrer, podemos sofrer consequências, mas Deus ele não é culpado por nós sofrer ao longo da nossa jornada terrestre. Amados, e qual foi o resultado da rebeldia desse anjo? Apocalipse 12, versículos 7 ao 9. Depois que Lúcifer transgrediu a lei de Deus, nós vamos descobrir em Apocalipse 12, versículo 7 ao 9, que diz: depois que ele desobedeceu a ordem de Deus, o que foi que aconteceu? Houve peleja no céu, ou seja, houve uma guerra no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Amados, quando Lúcifer
desobedeceu a ordem divina, quando Lúcifer desobedeceu a ordem de Deus, ele fez uma rebelião e ele colocou muitos anjos contra o próprio Deus. E houve lá no céu uma guerra. Houve uma guerra lá no céu. E ele foi expulso do céu. E com ele veio muitos anjos. Caíram junto com ele. E hoje ele não se chama mais Lúcifer, mas sim Satanás. Louvado seja. A Bíblia diz: houve no céu uma grande guerra, ou seja, uma grande peleja entre Cristo e Lúcifer. Ou seja, a Bíblia já está falando que Cristo já existia e ele guerreou com o próprio Lúcifer. O mal surgiu no céu através de um anjo de luz que se rebelou contra Deus e passou a se chamar Satanás. Nesse conflito, a terça parte dos anjos se uniu ao inimigo e todos foram expulsos do céu, vindo alojar-se na terra. Apocalipse 12, versículo 4. Amados, a Bíblia está relatando que o mal se originou no céu, mas se originou no coração de um anjo que ele era perfeito, um anjo que obedecia a Deus, um anjo que fazia a vontade do maravilhoso Deus. Mas o anjo de luz se deixou ser corrompido pelo pecado, pela sua beleza, e ele se corrompeu, e ele queria ser semelhante ao Altíssimo, e não tinha como, e não tem como um ser humano e nem um anjo ser semelhante a Deus. E a Bíblia diz que houve no céu uma grande peleja, ou seja, uma grande guerra entre Cristo e Lúcifer. E ele foi expulso do céu e vindo se alojar aqui na terra. Que advertência Deus fez a Adão e Eva no jardim do Éden. Gênesis 2, do 15 ao 17. Agora nós vamos voltar lá para o início da criação, lá para o Gênesis 2, versículo 15 ao 17, que vai nos dizer: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Ou seja, Deus ele deu uma ordem a Adão e deu uma ordem para Eva. Mas, infelizmente, Lúcifer foi expulso do céu e ele caiu na onde? Aqui na terra. E agora ele vai tentar os nossos primeiros pais, que foi Adão e Eva. E agora eles desobedecem às leis de Deus, à ordem de Deus. E agora eles ficam sujeitos à morte e eles são expulsos do jardim. Porque Deus, depois que eles conheceram o pecado, eles foram expulsos do jardim. Porque Deus ele não deixou nada imperfeito. Deus deixou tudo perfeito. Mas infelizmente o inimigo astucioso foi lá no jardim do Éden, fazendo com que Adão e a Eva pecassem e desobedecessem à ordem de Deus. E ele hoje está fazendo isso, usando pessoas para podermos distorcer a palavra de Deus, usando para poder blasfemar contra Deus, ensinar heresias. Mas o nosso Deus está vendo tudo isso acontecer. E em breve Jesus Cristo voltará, meus amados, para dar um ponto final nessa história do pecado. Glórias a Deus. Continuando o texto bíblico, Lúcifer rebelou-se contra Deus, tornou-se Satanás, enganou a terça parte dos anjos, levou o homem ao pecado e é responsável por todo o mal que existe. Vive pecando desde o princípio, foi homicida desde o princípio, é mentiroso e pai da mentira. Jesus o venceu na cruz. Será finalmente destruído. Um dia ele vai ser finalmente destruído. Um dia ele vai ser destruído pelas próprias mãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Louvado e exaltado é o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amados, aqui finaliza. Nós sabemos que o mal se originou no coração de um anjo. Este anjo que era perfeito, esse anjo que era bondoso, esse anjo que era o líder de todos os anjos lá no santuário celestial. Mas, por causa da sua beleza, da sua vaidade e do seu orgulho, ele deixou-se corromper pelo pecado. E agora ele não se chama mais Lúcifer, mas sim Satanás. E ele foi expulso do céu e caiu aqui na terra. E hoje ele está destruindo família. Hoje ele está destruindo casamentos. Hoje ele está levando muitos jovens à sepultura. Mas vai ser necessário. Um dia, Jesus Cristo vai voltar para restaurar
tudo que está perdido. Nós louvamos, glorificamos o nome do nosso Deus. Amados, maravilhoso, obrigado por estar compartilhando este vídeo com vocês. É maravilhoso, é gratificante. Hoje nós aprendemos e descobrimos que Lúcifer, ele era um anjo de luz, ele era um anjo perfeito, ele morava lá no céu, ele habitava lá no céu, ele queria ser semelhante ao Altíssimo, mas infelizmente ele teve que ser expulso do céu, porque Deus não iria deixar o pecado continuar lá no céu. Recapitulação. Hoje aprendemos que a terra, antes de ser criada, era sem forma e vazia. Deus falou e tudo se fez. Os céus e a terra foram criados por Deus. Em 6 dias estavam presentes na criação Deus, o Pai, o Espírito Santo e Jesus. O homem foi criado do pó da terra e a mulher da costela de Adão. Adão e Eva deixaram o jardim e se tornaram sujeitos à morte por causa da desobediência à palavra de Deus. Eles foram expulsos do jardim e ficaram sujeitos à morte por causa da desobediência à palavra de Deus. E hoje muitas pessoas estão descendo à sepultura por causa da desobediência à palavra de Deus. Amados, possamos meditar. Sabemos que o nosso Deus é maravilhoso, é rico em bondade, nos perdoa, mas vai haver um dia em que Cristo Jesus vai ter que julgar este mundo. A Bíblia nos dá essa garantia e essa certeza. Fiquem todos com Deus, amados. Próximo estudo nós vamos falar sobre a origem do mal. A origem do mal. Amém? Glórias a Deus. Fiquem todos com Deus, em nome de Jesus.